Irmãos, vamos ler Gálatas 5, versículo 18 e o versículo 25. Amém? Gálatas 5, 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, obviamente o Espírito de Deus, né? Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Irmãos, nós iremos falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? É um tema muito sugestivo, né? Muito real, de muita importância. Eu pretendo ser bem sucinto, passar alguma coisa. Primeiro eu não ia escrever nada. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou escrever nada e deixar o Espírito Santo falar. Eu falei, mas aí vai ser muito longo. Então eu vou pontuar. Senão eu não vou cumprir a minha meta ali, né? Amém? Então eu vou ser bem objetivo e o Espírito Santo vai completar essa obra. Amém? Irmão, se você perceber, né? Eu até falei que o Evangelho da Fé, lembra a mensagem da semana passada, que Paulo ele deu ênfase à fé. A fé. Tinha os judaizantes que eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam pregando que para ter acesso até a Deus, precisava cumprir toda a lei como um judeu e também aceitar Jesus Cristo. Paulo falou, não, o negócio aí está errado. Não foi esse evangelho que eu preguei. E ele foi batendo forte na questão da fé. Amém? E agora ele parte para a questão do Espírito, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Se você dá prosseguimento no versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são... Aí ele cita várias obras da carne. Várias. Eu não quero gastar tempo aqui falando das obras da carne. Irmão, tudo aquilo que não é de Deus. Percebeu? Aí vai prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Então nós precisaremos de um dia inteiro, talvez, para falar sobre cada um deles. Para você ter uma ideia. Depois você vai pesquisando. Ira, olha, você viu, ira não é de Deus. Eu costumo dizer, existe o demônio da ira. Se você ficar aquele que fica irado, uma hora você está levando um demônio em você aí. Vai, fica esperto. Porque quem é controlado pelo Espírito Santo não tem essas iras assim não. Amém? Ah, mas eu sou crente e tal. Mas ainda não tem um controle do Espírito. Aí pelejas, dissensões, heresias, olha, inveja, bebedice, olha, tem bebida também. Glutonaria, comer demais, olha só, interessante, olha o que é isso aí. E coisas semelhantes a estas. Ou seja, não é uma receitinha de bolo, né? Os pecados vão se evoluindo, né? Estamos na era da tecnologia. Então tem pecados extremos aí. Tudo aquilo que te tira da presença de Deus na sua real intimidade não provém de Deus. Por isso que ele colocou a ênfase de sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Aí ele diz, olha, metade do versículo 21 em diante, ó, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você viu que ele deu ênfase à fé. Mas ele falou, olha, mas também quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então há até um paradoxo, se você for ver. Ele começou falando unicamente da fé, a salvação da fé. Agora fala, não, mas vocês não podem fazer tal coisa. Percebeu? Então é interessante que nós temos que nos controlar. Aí no versículo 22 ele fala do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, se você perceber, não é os frutos, e sim o fruto. O Espírito Santo na pessoa, o que vai evidenciar que a pessoa é controlada pelo Espírito é se manifestar todos esses
dons aqui do Espírito. É um pacote completo. Então, irmãos, nós temos que aprender a ceder ao Espírito Santo. E esse é um versículo que eu gostaria que vocês decorassem, tá? O fruto do Espírito são 3 vertentes. A primeira, os 3 primeiros é você e Deus. Depois você é na horizontal, você e o próximo. Depois os outros 3 é você com você mesmo. Então Paulo aqui, ele, obviamente, orientado pelo Espírito Santo, ele fechou o pacote de alguém guiado pelo Espírito. Primeiro, amor, alegria, paz. Então alguém que está em conexão com o Espírito Santo tem amor. Por quê? É o amor de Deus para conosco. Alegria, só quem dá a verdadeira alegria, o gozo, é Deus. Paz com Deus. Amém? Você já viu alguém ímpio aí no pecado e tal, alegre, feliz, com paz? Não, só Deus dá paz. Entende? Aí, a outra leva. Longanimidade, benignidade, bondade. Longânimo, tardio em se irar. Benignidade, qualidade de ser bom. Né? Bondade, já é uma redundância aí. Ou seja, nós com o próximo. Então não podemos ser ríspidos. Não podemos nos irar. Nós temos que ser, irmãos, não é complacente. Nós temos que amar. Nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Olhar também os lados bons da pessoa. Sabe? Todos têm as suas dificuldades. Ninguém é perfeito. Entende? Então a gente tem que ser longânimo, tardio em se irar, não explodir, benigno, sempre olhar com o lado bom, ser bom. Amém? Isso é importante. Agora você com você mesmo. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, ser fiel a Deus. Outra versão fala fé, mas eu gosto da fidelidade. Você tem que ser fiel a Deus. Mansidão, manso. E é algo seu. Domínio próprio. Então não tem essa de você, eu explodi mesmo, eu gritei e falo. Cuidado aí. Em você está o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo? Porque o Espírito de Deus, ele vai te fechar sua boca, vai controlar. Entende, irmão? Muitas das vezes a pessoa pensa assim, mas eu sou de Deus. Irmão, tem um caso. Olha, eu conheço o rapaz, a mulher que ele casou, não. Mas era muito jovenzinho na época, ele fazia até seminário, era pastor. A mulher dele ficou endemoniada, que amassava uma panela de pressão, irada lá. Acho que era pastora também, não sei. Olha que nível. Amassava uma panela de pressão. Irmão, o que é isso? O inimigo, ele vem aos pouquinhos. Até que a pessoa fica totalmente descontrolada. Não mais guiada pelo Espírito de Deus, mas por outros espíritos. Percebeu, irmão? Mas eu sei que você é fiel. Por que fiel? Porque no oculto é você sozinho. Ser fiel aqui, bonitinho, olhando, irmão, qualquer um é, irmão. Pegar um cara ali, senta ali, ele é fiel, fica do lado da sua esposa, é a coisa mais linda. Eu quero ver sozinho. Eu quero ver num lugar onde que ninguém te conhece. Aí eu quero ver. E só mulheres lindas, bonitas. Quero ver. É você com você mesmo. Eu sei que é fácil você vencer isso aí, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Amém?
Então, contra essas coisas não há lei. Não há lei, você pode ter a vontade. Pode nadar de braçada. Você entende? Erra para mais, sabe? Erre para mais, irmãos. Não fica pré-julgando o irmão, as pessoas. Olhe pelo lado bom. Amém. E o 25, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Irmãos, mas como nós devemos ser e podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Como é que é isso? Primeiro, irmãos, a pessoa tem que aceitar a Jesus como seu único e unigênito Salvador. É o requisito número 1 para o Espírito Santo de Deus vir habitar na pessoa. Amém? Não tem como alguém que não aceitou a Jesus ter o Espírito de Deus. Ou alguém que aceitou, mas se desviou, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai ter uns repentes do Espírito, mas não é dirigido, tanto é que negou. Ok? Desviou. Ele precisa se render novamente ao Senhor e se submeter, ele ou ela, né, ao Espírito Santo de Deus. E é como se nada tivesse acontecido. Espírito Santo é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Amém? 2. Ser parte do corpo de Cristo. Se submeter às autoridades colocadas pelo Senhor. Então, é muito importante a igreja. Muitos deixam de congregar. Então, não deixe de congregar. Irmãos, aqui eu não estou falando a nossa igreja. Uma igreja que você se identifique. Você, graças a Deus, está aqui. Mas os outros irmãos também. Por quê? Irmãos, o Espírito Santo, você vê que tem Deus Pai, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Eles não brigam entre si. Eles trabalham em total harmonia, respeito, obediência. É lindo. E a igreja do Senhor é a oportunidade, o momento em que você vai desenvolver esses dons, vai trabalhar para o reino de Deus, vai se submeter à autoridade em amor, irmãos. Em amor. Não é para a gente pessoas ficarem controlando você, usando as ovelhas, arrancando a pele, arranca tudo da ovelha. Acho que deixa a ovelha só o esqueleto da ovelha. Coisa de louco. Então, se você está num lugar que não ama você de coração, não respeita o Espírito Santo, busca outro lugar em nome de Jesus, que vai ter. Vai ter. Amém? Porque o Senhor tem como projeto a igreja. É muito importante a igreja do Senhor, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Terceiro, ler, meditar a palavra e cumprir. Irmão, muito fácil, né? Eu tenho que ler a palavra para que eu tenha conhecimento. Você pode assistir mensagens e tal. É bom, é muito bom. Boas mensagens. Cuidado que tem um montão de falso profeta aí no YouTube da vida, hein? Cuidado, irmão. Cuidado. Assista lá nossas mensagens. A gente pode indicar alguns bons para você, mas cuidado. Mas tudo bem, é importante você ler. Por quê? Quando você lê a palavra, você está pegando na fonte. Você está desenvolvendo vários sentidos de olhar, meditar. Amém? Decorar a palavra. Porque você tem que colocar na sua mente e trazer para o coração. E cumprir a palavra. De nada adianta você saber as coisas que tem que fazer e não faz. Então, para que o Espírito Santo nos guie, é importante que eu leia, que eu medite a palavra e que eu cumpra a palavra. Josué 1:8, o que diz? Lembra o jovem Josué,
com a grande missão de continuar com o povo de Deus. Ele olhou lá Moisés, quando foi designado, ele falou, meu Deus, e agora? E agora? Aí o Senhor falou com ele, não cesses de falar deste livro da lei. Falar, viu? Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Engraçado que muitos acham que prosperidade não é de Deus e tal. Deus falou, olha, você medita, você cumpre, que você será próspero. E assim foi. Então, irmãos, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra e cumprir a palavra. Tudo em amor, sabe? Amém. Também eu desejo ler Provérbios 4, de 20 a 23. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Irmão, quer saúde aí? Pessoal fazendo exercício, dieta, é bom. Leia a palavra, é saúde. Saúde, irmão. Glória a Deus. Vou ler o 23 também, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração. Como assim? Você não pode guardar no seu interior maldades, pecados não confessados, rancor de alguém, sabe? Ira, ódio. Irmãos, não tem. Falta de perdão, alguém te fez alguma coisa, você tem que perdoar, você tem que se liberar. Não pode estar ali com aquela coisa, sabe, irmão? Guarda o teu coração. Mas também, quando fala o coração, fala também das segundas intenções. Você também buscar a Deus como fazer as coisas de Deus, mas sempre pensando em algum retorno. Fazendo negócio com as coisas de Deus. Amém? Você entendeu, né? Muitas vezes o cara é pastor, sei lá o que é, mas ele não está querendo fazer obra de Deus, ele está querendo o dinheiro. Fui claro ou não? Mais claro do que isso não dá, né? A gente tem que pastorear, fazer por amor, irmão. Não é por dinheiro. Dinheiro, você quer dinheiro, vai trabalhar, ué. Vai trabalhar. Não digo que pastorear não é um trabalho imenso. Mas por isso que tem que ser por amor. É meu entendimento. Mas a pessoa pode receber? Pode receber. Mas eu faço por amor. Porque eu acho que é melhor assim. Amém? Ainda mais no tempo que nós estamos hoje, né? E faço de tudo, irmãos. Olha, hoje eu limpei, tirei papel ali dos banheiros, limpei ali na frente, tirei o matinho, e não tem problema nenhum. Você entende? Então nós temos que nos dispor para o reino de Deus, é para o Senhor. Eu já vi pessoas que não fazem tal coisa, não, tal coisa não faça. Ué, é executivo? Aqui é todo mundo trabalhador para o reino de Deus, irmão. Eu entendo assim, não sei se... Mas assim eu estou com meu coração puro perante o Senhor. Amém?
Então é isso, irmãos. Quarto ponto: tomar uma forte decisão de ser guiado pelo Senhor Deus, por Jesus, né? E ouvir o Espírito Santo. Amém? Então, tomar uma forte decisão de seguir, ser guiado pelo Espírito Santo, obviamente, mas de seguir o Senhor Deus, Jesus, e ser guiado pelo Espírito Santo. Irmão, sem a palavra não tem como você seguir a Deus. E é importante também uma direção, uma orientação com relação à palavra. Se tiver interpretações erradas, a pessoa vai ter uma linha de heresia. Vai pensar errado referente às coisas. O inimigo, ele é astuto no engano. Tem pessoas que estão muito bem ali, mas desvirtuam algum ponto. E o inimigo joga nas mídias e tal, e a pessoa cai e perde a bênção. Perde a bênção. Amém? Glória a Deus. Precisamos disso, irmãos, de tomar uma forte decisão de seguir a Deus. O que é isso? Você determinar na sua vida: eu vou seguir o Senhor Deus. Irmão, não é só quando tudo está bem, não. Está bem, está ruim, está chovendo, não está. É sempre uma coisa de... Percebeu? Aí essa pessoa, o Espírito Santo falou: opa, eu acho que eu estou vendo uma pessoa ali que eu vou habitar. Amém? Isso é para todos, irmão, não é só quem está pregando e tal. Irmão, entenda que as coisas de Deus é acesso a todos. Só não tem quem não busca de coração. Amém? E aí, irmãos, engraçado, né? É tremendo esse texto. Segunda Crônicas 16:9 diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte, cuja aquele o coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, ou seja, o Senhor, os olhos dele passam por toda a terra, mostrando que Deus olha a cada um, para mostrar-se forte. Para todo mundo? Não. Para aquele em que o coração é totalmente dele. Aí algumas versões falam que é perfeito para com ele. Irmão, se você olhar nesse texto, fala sobre Asa, o rei Asa, que era o rei de Judá. Ele começou até muito bem, mas veio uma situação em que o rei, porque era dividido, o povo de Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Um ficou com 10 tribos e outro com 2 tribos, Judá e outra tribo. Aí, irmãos, o que acontece? Ele sofreu uma dificuldade lá, que veio o reino do norte para atacar eles lá, cercar. E ele fez uma aliança com a Síria. E aí, irmãos, ele foi na casa de Deus, arrancou o ouro e a prata. 16:2 fala sobre isso, o ouro e a prata, e também na casa do rei, e ofereceu para o rei da Síria. Engraçado, vocês vão até rir do nome, Ben-Hadad. Haddad. Engraçado, né? É Ben-Haddad. Interessante. Aí ofereceu para esse rei da Síria, para, tipo assim, proteger eles, fazer uma aliança com eles, e assim ele ficou protegido. Isso afrontou a Deus, porque ele tinha que fazer uma aliança com Deus, e não arrancar o ouro da prata de Deus, da casa de Deus, irmão. Você viu? Até o dele mesmo. Você viu o que o inimigo faz? Quando a pessoa não está alinhada, ela
empobrece. Ela quer tirar da casa de Deus. Você entendeu, né? E dela mesmo, o inimigo ele vai querer tirar e envergonhar. Não adianta negociar com o inimigo. Você se enfrenta o inimigo pela fé, pelo sangue de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus, pela palavra, é com aliança com Deus. Não é negociando, fazendo aliança com outros que não são de Deus. Isso afrontou aí o profeta Anani, ele falou justamente isso. Porque confiaste no rei da Síria, não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria, escapou das tuas mãos. Amém? E aí vai chamando a atenção um pouco dele, né? Também 2 Crônicas 15:2 diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estás com eles. Se o buscardes, vos deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso o profeta Azarias falou para o rei Asa bem antes. Falou, olha, o Senhor está convosco, viu? Enquanto vós estiver com ele. Se você o buscardes, você vai achar. Mas também se você deixar, o Senhor vai te deixar. Você entendeu, irmão? Ele era o rei, homem ungido por Deus. Aí ele começou a fazer várias coisas boas, você vê ali e tal. Depois ele caiu. Irmãos, e o fim dele não foi bom não, tá? Quer ver? Esse rei Asa, o profeta que falou aquilo com ele, o Anani, ele mandou prender no cárcere. No versículo 10 fala isso. Versículo 12. E caiu Asa doente dos seus pés. Versículo 12, continuando. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Então, irmãos, olha que nos pés, ou seja, você está achando que você vai se deslocar e tal, não. Você vai depender dos outros para tudo. Você não é mais nada. Irmão, hoje tem uns meios, até pessoa, né? Imaginou antigamente, hein? Sem poder andar, fica difícil, né, irmão? Mas ele confiou nos médicos. Novamente, ele não buscou socorro no Senhor. Você não tem que deixar de ir ao médico, tomar orientações. Não, irmãos, é importantíssimo. Mas primeiro ore. Ore. E vai. No caminho você pode ter uma possibilidade grande de estar curado. Ou até no exame que o médico vai fazer. Ah, mas não foi curado. Então, faça o tratamento. O Senhor Deus vai usar esse tratamento para a cura. Amém? Glória a Deus. Ah, não deu e morreu. Morreu cheio de fé. Está no céu. Em nome de Jesus. Concorda comigo? Você é de Deus? Irmão, você nem a morte você vai ver. Percebeu? Já vai orado. Você não pode não deixar de buscar o Senhor. Busque o Senhor todo o tempo. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quantas vezes eu fui no médico, vai acontecer isso, não vai acontecer nada. Vai fazer isso, não
Nada, sei que eu vou fazer. Foi fazer o exame, não tinha nada, irmão. Meu médico é o Senhor. Ele usa alguns médicos aí, tá? Mas é o Senhor. Então ore. Está uma situação, irmão, você correu tudo que é médico, tem gente que gasta um dinheiro. Meu Deus. Busque o Senhor Deus, que Ele pode te curar. Ele pode. Amém? E pode usar os tratamentos, mas cuidado com o médico também, irmão. Tem médico que, pelo amor de Deus, hein? Muitos estão mais para coveira do que médico, irmão. Mas que Deus coloque os médicos bons aí na mão dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso, né? Precisamos tomar uma posição sempre, de seguir o Senhor sempre. Asa no início, não, olha, se você ler o texto, sim. Mas depois, irmãos, não. A gente vê o cristão no passar do tempo. Tem gente que vem para Jesus e olha, glória a Deus, tá, sim. Eu quero ver daqui a 5 anos. Eu quero ver daqui a 10 anos, 20. Você está firme ainda? Ó, o frio vai chegar, hein? 0 graus, aí você vem para o culto, né? Percebeu, irmão? Tudo bem. Ser alguém que Deus pode contar. Esses são os 5 pontos que eu coloquei. Deus, Ele procura alguém para contar. Como? Contar para depositar a sua glória. Não é alguém que vai bater no peito, olha, eu fiz isso, aquilo outro. Irmão, para com isso. Da forma como Deus me usa, Ele pode usar todo mundo aqui. E muitas das vezes até maior. Melhor ainda, com mais curas aí diferentes. Eu não me acho especial. Para nada, irmão. Na verdade, eu tenho muitas debilidades, muitas dificuldades. Mas eu sou corajoso. O Senhor fala, eu vou. Você entende, irmão? Deus, Ele quer que você tome uma posição. Ele possa contar com você. Para mudar a sua família. Para mudar a situação. Irmãos, guarde isso. Deus precisa que alguém se levante em oração. E ore com autoridade. Desculpe aí, irmão. Você nem uma criança. Tá gravando, mas parece que eu não estou gravando. Mas uma pessoa que não é fiel para com Deus. Quando eu falo fiel, não estou falando questões de dízimo e oferta. Que isso é uma consequência também. Aqui a gente não fica fazendo apelação nenhuma. Mas é difícil, né? Muitas vezes a pessoa não venceu essa área. Tem outras áreas para ela vencer também. Não é possível. Concorda? Por isso que a gente deixa Deus trabalhar no coração. No coraçãozinho da pessoa, né? Deixa Deus trabalhar. Tem um ditado que é assim, a última coisa que se converte é o bolso. Converte o coração, a pessoa. Quando converteu o bolso, olha, vejo que tu és profeta. Mas a gente não tem esse enfoque. Mas isso é importante. Mas o que acontece? Se você tem falta de perdão, se você está com segunda intenção, sabe, irmãos, Deus não confia nessa pessoa. Confiar em termos de uma oração forte. Confiar que ora e se alinha as coisas espiritualmente. Percebeu? É colocada uma parede de separação entre os céus e as trevas.
E daquele local em diante, daquele momento em diante, as trevas não entram. Há uma voz de comando. Há uma ordem que é dada em nome de Deus. Deus procura pessoas assim. Muitos pensam assim: eu quero ser usado por Deus, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar. O campo é um mundo. Ore, fale, sai igual um meio doido assim durante o comércio, vê alguém e ora. Fala de Deus para alguém. Você vai ter experiências, irmãos. Procura alguém enfermo e ora em nome de Jesus. Mas tem um coração de Deus. Amém? É isso. Deus procura quem confiar. Hoje as pessoas querem muito posição, irmãos, títulos. Títulos. Posição. Aí Deus fala assim: fica com os títulos, mas não fica com a minha glória. Fica com o título. Tchau. Então, irmãos, precisamos ter uma vida de jejum. E não só fazer jejum. Tá? Eu vou entrar no momento de consagração. Ué, saiu por quê? Por que saiu? Não, eu vou colocar a arma, como é que é mesmo? A armadura da fé, armadura. Não, irmão, coloca e não tira. Dorme com ela. Não faz barulho, não atrapalha, não. Não tira nada, irmão. Não tira. Fique na consagração sempre. Tenha uma vida consagrada, uma vida regrada. Controle. Irmão, vamos jogar real? Não tem como você matar a carne, senão você vai se matar. Nós temos sempre a carnalidade normal, os nossos desejos, mas tem como você dominar a carne. Percebeu? Domine seus instintos, suas vontades. Todas as vezes eu tenho coisa até que eu poderia comer e tal, eu falo: não vou comer não. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas a carne quer. Mas eu só de raiva eu falo: carne você não vai comer. Percebeu? É eu e eu. Não. De repente a alma nem sabe, não interessa. Não. Percebeu o que eu estou falando? Mantenha a sua carne no cabresto. Percebeu? Por isso que você vê muitas pessoas caindo em adultério, caindo em situações. Sabe por quê? Porque começa nos prazeres, nas situações. Não tem controle de nada. Não controla nada na sua vida. Então é importante ter uma vida consagrada sempre. Não colocar unicamente períodos de consagração, mas ter uma vida consagrada todo o tempo. Está sempre preparado. É para dar uma palavra? Agora. É para orar? Você não vai ter uma consagração? Já estou consagrado, irmão. Eu acordo cedo para isso. Percebeu? Mesmo que não acordasse cedo, antes da pessoa para a gente dormir, você entende o que eu estou falando? Seu coração ligado com Deus todo o tempo. Amém? Amém? O fruto do Espírito Santo é produzido na vida daqueles que renunciam ao desejo, ou aos desejos, de pecar. E dependem do Senhor para andar em santidade. Sempre na dependência do Senhor. Lembro que todo esse movimento de santidade e tal é na dependência, não é unicamente da força do homem, na dependência do Espírito Santo, mas existe o livre-arbítrio. Está na sua mão
buscar o Senhor, não, irmão. Sabe que eu vejo Deus podia fazer um montão de robô. Todo mundo adorando a Deus. Deus não lhe larga todo mundo e fala, ó, vamos ver quem me ama aí. Aí vai. Para uns dá poder, outros dá dinheiro, outros não dá muito dinheiro, mas tudo bem. Aí deixa a pessoa, fica só olhando. Olha lá, aquele ali, ó. Coitadinho, ganha pouquinho, né? Espírito Santo, ganha. Mas sabe que é fiel aquele? Puxa vida, olha ali, rapaz, ó. E o outro ganha uma grana, dá uma mixaria e ainda rouba um pouco ali, ó. Ainda leva ali, tá vendo? Ixi, leva da empresa, imposto e tal. Coisa de louco. Deus vai olhando. Aquele ali, ó, lá, parece até que é santo, tá vendo? Tá saindo com a fulano de tal, tá de olho, olhando em pornografia. O Espírito Santo vai lá e dá uma cutucada nele lá. É assim que Deus fica olhando. Ele gosta do livre-arbítrio. Que a pessoa pode fazer o que quiser. E ela vem e se curva a Ele. Esse eu posso confiar. Irmãos, esse confiar é na eternidade. A nossa vida é muito breve em comparação da eternidade. A nossa obediência aqui vai refletir na eternidade. Se você não é fiel a Deus aqui, como o Senhor vai te confiar na eternidade, autoridade e poder? Percebeu? Não tem como. Então, tanto para aqui como para a eternidade o Senhor busca. Cuidado para não confundir seus sentimentos subjetivos com a orientação do Santo Espírito de Deus. Ou seja, muitos têm repente, coisa que não é o Espírito, e acha que é aquilo ali, ó, do Espírito Santo, ele me tocou para tal coisa. Será que é mesmo? Tem que analisar e ver. Entendeu, irmão? Ó, o Espírito de Deus, eu acho que está falando. Ah, é? Tá. Entendi. Aí tocou na mulher, a mulher espiritual. Aí, olha, eu acho que Deus me revelou tal coisa. Aí o marido, meu bem, então é isso mesmo. Espera aí. Ora, tocou em você, marido? Não. Então já, luz amarela já acendeu. Porque tem que ter concordância, irmão. Se o Deus fala com a mulher, tem que falar com o marido também. Ou vice-versa. Obviamente, coisas lícitas, corretas. Porque se houver discordância, Deus não é um Deus de confusão. Tem que orar e ver se é aquilo mesmo. Percebeu? Cuidado, muitas das vezes a pessoa coloca emoções, situações e coloca como que Deus que está falando, que é aquilo. Não, de repente é a sua vontade. É sua vontade. Entende? Será que é a vontade de Deus? Será que é a orientação de Deus? Amém? Isso muitas das vezes é mudança de cidade, de país, de emprego, de local, seja lá o que for. Função. Sabe? Busque a orientação de Deus. Se a pessoa for só, ainda não casou e tal, tudo bem. Ela ora, se os seus pais forem de Deus, coloque ali, busque orientações e deixa Deus confirmar. Quando é casado, precisa ter a comunhão dos dois. Não pode o outro não tem nem vontade. Tem muito disso, tá, irmão? Por exemplo, vou jogar para o homem. Talvez o homem, não, é assim e tal. A mulher nem questiona, mas Deus, não, mas vai dar certo assim. Nem ouve a mulher. Ouça a mulher. Que Deus pode estar usando, com certeza está usando essa mulher. Para que você não tenha um prejuízo. Sabe, é importante
analisar e ter comunhão. O fruto do Espírito Santo é obra espontânea do Espírito Santo em nós. São qualidades do caráter de Jesus. É a sabedoria de Deus em nós. Irmãos, isso é tremendo. É Deus direcionando as coisas. E quanto mais você está ligado no Espírito, mais rápido você vai tomar as decisões no Espírito. Muitos não precisam ficar muito tempo orando, buscando. O Espírito Santo já fala na hora, tal coisa. Pode ser que você tenha que orar e tal, mas pode ser que não. Deus é rápido, o Espírito é rápido. Amém? Ainda mais se tiver concordância, né? Se quisermos que o fruto do Espírito Santo cresça em nós, devemos unir a nossa vida a Ele, a Deus. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Não seja vencido pelo pecado. Amém? Não seja vencido pelo pecado. Como cristão, ainda temos a capacidade de pecar, mas fomos libertos do poder que o pecado tinha sobre nós. E não temos mais que ceder a ele quem é o pecado. Vencemos no poder do Espírito Santo. Então você tem como vencer o pecado, sendo ligado a Deus, exercendo a sua vontade, a sua obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você começa a vencer na sua mente. Cuidado para não ser guiado por outro que não seja o Espírito Santo. Então, muitos homens elegem a mulher como o Espírito Santo. Não, ela é mulher de Deus e tal. Tudo que a mulher fala, o cara faz. Está errado. Tem que ter a concordância, os dois orarem juntos. Nem o homem é assim. Tudo que o homem faz é o homem. Não, peraí. Vai ter momentos que vai ser, vai ter alguns momentos que não vai ser. Não é possível só um acertar tudo. Então tem que buscar a concordância, orando, um se submeter ao outro em amor, e os dois serem humildes, né? Amém? Glória a Deus. Então procurar agradar a Deus e não a homens. Procura agradar ao Senhor. Muitos procuram agradar o marido, a esposa, filho, todo mundo. E Deus? E Deus, irmão? Uma vez tinha um rapaz, onde é que está? Não, estou viajando, vem parente de tal coisa. Não, é parente e tal. Agora vou viajar para meu irmão, aí não aguentei. Um dia eu falei, olha, irmão, busca Deus, irmão. For na eternidade, vai ter o parentinho ali, não, irmão. Busca Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo, irmão. Mas qualquer situação já pula, irmão. Eu fico pensando, Deus. De repente Deus pensa assim, poxa, eu podia dar uma bênção para ele. Eu estava preparando a cura. Eu estava, sabe, irmão? Eu sou meio doido nesse negócio aí, irmão. Eu não quero saber, não. Porque na hora do aperto não tem parente que vai te apoiar, não, irmão. As trevas, parentes, tu pode chamar o que for, não vai recuar, não. Só Deus. A cura, pode juntar o dinheiro dos parentada toda aí, mas não traz a cura. A cura quem traz é Deus. A libertação, a força. É isso, irmão. Por isso que eu não estou nem aí para o parente. Eu busco a Deus. Mas não gostou? Não. Beleza. Gostou? Gostou. Não gostou? Eu quero... Deus está gostando? Tá. Então eu vou para Deus. Não agrado a homens. Simples assim, irmão. Talvez até pelo meu histórico, né? Do jeito
desde criança, né? Descolado de família, de tudo. Deus preparou isso. Mas Ele se agrada disso. Coloque Deus acima de qualquer coisa. Sabe, irmãos? Em nome de Jesus. Estamos acabando, o último ponto aqui. Muitos querem colher uma vida de unção, curas, milagres, ser usado poderosamente pelo Senhor. Mas não semeiam para isso. Como é que está lá em Gálatas 6:7? Como é que está em Gálatas 6:7? Errais? Não. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não erreis. De Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você não está legal em alguma área, é que você não está semeando. Se você precisa ainda mais de uma espiritualidade, uma comunhão maior com o Espírito Santo, é que você não está semeando. Como eu bati alguns pontos aqui, outras coisas que o Espírito Santo vai falar com você. A culpa não é de Deus, eu tenho certeza. A culpa é sua, minha, é nossa. Se nós queremos ver coisas maiores, nós precisamos de semear mais. O Senhor espera. Ele é o mesmo Deus. Nós estamos vivendo um período difícil, irmão, da igreja de Deus. Muitos lugares nem pode ser chamado de igreja. A gente tem que se unir. Quem é de bem, quem é de Deus. Para essa fase difícil do cristianismo. E olha que tem muitos cristãos, mas poucos verdadeiramente do Senhor. Amém? Eu invoco que você semeie mais no reino de Deus. Que você analise e veja, olha, o que eu preciso melhorar. Você viu, irmão, a essência de tudo é o seu interior. É ali. Aí você vai externar tudo isso. Você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa falar do Senhor. Você precisa viver. É um sacrifício. Mas tem resultado. Em nome de Jesus. Amém?